Saudações, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Quero deixar mais uma mensagem, um vídeo para abençoar a tua vida. Meu propósito com esses vídeos é tão somente abençoar a tua vida, trazer edificação para você, para nós mesmos, e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero pedir, por favor, que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, ative aí os sininhos da notificação e me ajude a promover esse canal, compartilhando essas mensagens, assistindo até o fim, compartilhando, deixando seu like e me ajude a promover esse canal, porque eu quero que mais pessoas tenham acesso a esta palavra e eu não posso fazê-lo sozinho. Eu estou fazendo a minha parte, que é pregar e publicar o vídeo. Agora eu dependo de você e Deus também conta com a tua participação nessa evangelização, que é compartilhando esse vídeo com teus colegas, com teus amigos, nas tuas redes sociais, de WhatsApp, de Facebook, enfim, onde você puder compartilhar essa palavra, você vai estar contribuindo assim com este canal e com o reino de Deus. E eu quero deixar para você hoje, para nós, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 29, que diz assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Nós não sabemos como é a forma física de Deus, ou se ele tem uma forma física, porque é espírito, não podemos saber, mas ele queria que nós fôssemos, o projeto dele, que nós fôssemos segundo a sua imagem e semelhança, no tocante às características, a essência, o caráter. E tudo isso nós tínhamos de Deus, éramos semelhantes a ele, mas o pecado acabou arrancando isto de nós, maculando a nossa imagem e semelhança de Deus. E quando Deus enviou a Cristo ao mundo, este foi o propósito de Deus, trazer a salvação para a humanidade e assim fazer com que a humanidade voltasse a ter a imagem e semelhança de Deus. Nós não sabemos como é que era, e repito, a condição física de Jesus, a sua estatura, a sua cor. Podemos imaginar pelos judeus, mas não sabemos como ele era, e a intenção de Deus não é que sejamos fisicamente semelhantes a ele, porque o físico um dia vai acabar. Mas o propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes a ele nas obras, nas características, nas ações, nos pensamentos, no desejo. Ou seja, eu posso fazer com que Cristo cresça dentro de mim e que o meu homem exterior venha diminuir a cada dia mais. Como Maria, que quando o anjo chegou, falou para Maria que ela seria a portadora do Salvador, ela deixou que Cristo fosse gerado nela. Podia falar, não, Deus, eu não quero. Um direito dela, seria um direito dela, mas ela deixou Cristo não só ser gerado dentro dela, mas Cristo cresceu dentro dela. Agora, meu querido, o que está faltando em mim, hoje, em você, talvez seja isto: Cristo já nasceu dentro de nós. Agora, o que está faltando é Cristo crescer, Cristo aparecer mais em nós, aparecer mais através das nossas ações, dos nossos atos, do nosso comportamento entre as pessoas e até mesmo no nosso particular com Deus. E tem 4 características de Cristo Jesus, pelo menos 4 delas eu quero falar, para que nós estejamos assim, fazendo como Ele, para que sejamos semelhantes a Ele. Porque entre muitas características de Cristo, eu quero destacar 4. Primeira característica é que Jesus se compadecia das pessoas. Ele era um homem cheio de amor pelas pessoas. Aliás, tudo que Cristo fez foi movido pelo amor. E lá no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 36, diz assim, ó: vendo ele as multidões,
compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, quando Cristo viu as aflições daquelas pessoas, viu que estavam exaustas, cansadas, talvez da sua vida, talvez de levar uma vida monótona, uma vida caótica, uma vida miserável, ele se compadeceu dela. Então, a primeira característica de Cristo que nós devemos herdar e exercer, que isto vem com exercício, é a compaixão pelas pessoas. Sabe, querido, ao meu redor tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão passando calamidades, tem pessoas que estão angustiadas, tem pessoas que não têm perspectiva nenhuma. E o que eu tenho feito com isso? Talvez eu não possa fazer muito, mas Cristo, quando viu, ele fez aquilo que estava ao seu alcance. Ele pregou a palavra, ensinou a palavra, alimentou com pão, ou seja, ele cuidou do emocional, do espiritual da pessoa e também do social. O que está faltando em mim, meu irmão, hoje, em mim, minha querida, em você também, é esta compaixão de Deus. Então, se eu quero ser semelhante a Cristo, se eu quero ser conhecido em Deus como um dos irmãos em Cristo, de Cristo, primeira característica que eu tenho que ter é ter compaixão pelas pessoas. Sim, compaixão pelas pessoas, amar as pessoas, ter empatia pelas pessoas, é isso que eu estou buscando em Deus, mas isto vem com exercício diário. Então a primeira característica é ter compaixão das pessoas. A segunda característica, talvez uma das principais, é a obediência. Cristo, apesar de ser Deus, apesar de vir para a terra com toda a sua condição divina, ele era obediente. Ele veio por obediência, viveu na obediência e morreu pela obediência. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 2, que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a vida de Jesus foi sempre em obediência, ele sempre obedeceu àquilo que Deus destinou para ele. Não pensa você que Cristo obedeceu porque ele era Deus. Não, ele obedeceu porque temia a Deus, vivia segundo a palavra de Deus. Ele sabia que uma das características, uma das coisas para você conseguir as coisas de Deus é sendo obediente. Deus não aprova a rebeldia, mas ele ama a obediência. Então, uma das prerrogativas para receber a bênção de Deus e ser semelhante a Deus é ser obediente. Terceiro lugar, ser uma pessoa de oração. A vida de Jesus Cristo era de oração. Lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, 35, diz que, tendo se levantado de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava a Deus. Então ele se distanciava da multidão, ele se isolava num determinado local, no monte, ou na praia, em algum lugar sozinho, num quarto, e ali ele tirava um período de oração a Deus, e muitas vezes ficava toda a noite em oração. Jesus Cristo era um homem ocupado, era carpinteiro, trabalhava com seu pai, na oficina do seu pai, ele empregava, ensinava, estava na sinagoga ensinando, pregando, curando, mas ele sempre teve um período a sós com Deus. Falei no vídeo anterior que a nossa vida espiritual ela não é construída nos templos, mas construída aqui, na nossa casa, no nosso particular com Deus. E Cristo construiu sua vida espiritual orando, buscando, clamando no seu particular com Deus. Então, se você quer ser semelhante a Deus, se eu quero ser semelhante a Deus, eu preciso exercer esta vida de oração como Cristo assim fazia. E em último lugar, ser servo. Sim, servo. Cristo não veio para ser Senhor.
Ele não veio para ser servido, ele é Senhor por excelência. Mas ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Sim, todos nós queremos ser servidos, eu quero ser servido, você quer ser servido, temos prazer em que alguém nos sirva. Mas Jesus Cristo, ele é, apesar do seu todo poder, ele é ordenar o sol, ordenar a chuva, parar o sol para a chuva, para a tempestade, ter controle de todo o universo. Ele veio para nos servir, meu irmão. Sim, minha querida. Ele veio para servir. Olha o que ele falou lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 45, ele fala assim, ó, pois o próprio Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgates por muitos. Então você percebe que o próprio Cristo, sendo Deus, ele veio para servir. Não veio para ser servido. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 13, quando ele queria lavar os pés das pessoas, do discípulo, Pedro, não, senhor, de maneira nenhuma, eu que tenho que lavar teus pés, e pelo contrário, eu sou servo. Ele, não, Pedro, eu tenho que lavar. E lá no versículo 12, diz assim, ó, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando-se à mesa, perguntou-lhe, compreendeis o que eu fiz? O próprio Cristo, o próprio Deus, lavou os pés dos seus discípulos. E eu e você, como temos vivido a nossa vida, meu querido? Será que eu estou disposto a pagar o preço para ser semelhante a Deus? Semelhante a Jesus Cristo? Então, se eu quero ser semelhante a Cristo, como Paulo disse aos Romanos, diz que ele seja primogênito entre muitos irmãos, eu quero ser esse irmão em Cristo, irmão filho de Deus por adoção em Cristo. Pelo menos essas 4 características eu preciso exercer, praticar, ter compaixão das pessoas, ser obediente à palavra de Deus, ter uma vida de oração e ter uma vida de serviciência, de servir as pessoas, servir ao meu próximo. Se eu não fizer, não tiver pelo menos essas 4 características de Cristo, jamais serei semelhante a Cristo. Jamais serei semelhante nas obras. Ser cristão não é que eu professo o cristianismo, mas os discípulos foram chamados cristãos porque eles eram semelhantes a Jesus nas obras, nas práticas, nas suas palavras, nos seus atos, nas suas ações. E Deus aprova quem é assim. Você vê no capítulo 10 de Atos, quando o anjo chega para Cornélio, um gentio que não conhecia Deus na essência. Mas o anjo falou, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas foram ouvidas diante de Deus. Porque Cornélio orava, buscava Deus, Cornélio servia as pessoas, Cornélio era obediente naquilo que ele conhecia. Então Deus olhou para ele, mandou um anjo lá e falar para Cornélio que eu ouvi suas orações, eu estou atento a tudo, estou recebendo as suas esmolas, enfim. Cornélio está sendo aprovado por mim. Então, meu querido, se eu e você queremos ser aprovados por Deus, nós precisamos exercer pelo menos essas 4 características de Jesus. Aí sim nós seremos reconhecidos como cristãos, como homem de Deus, como mulher de Deus, como pessoas tementes a Deus. Aí sim o inferno vai ter medo de mim e de você, porque sabe que nós somos semelhantes a Cristo Jesus, mesmo caminhando nessa terra, mesmo vivendo em meio a essas trevas que estamos vivendo, mas nós conseguiremos fazer a diferença e sermos diferentes no meio dessa nação. Pense nisto, fique na paz e até um próximo vídeo, querendo Deus. Mais uma vez te peço, em nome de Jesus, me ajude compartilhando essa mensagem, se inscrevendo no canal e deixando o seu like ou seu dislike. Comente aí se você está gostando do vídeo, está aprovando e deixe seu comentário. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E até o próximo vídeo, querendo Deus.